Luiz Eduardo não, Luiz Eduardo é ficção total. Ficção juvenil, inclusive, uma coisa um pouco mais leve, né? Esse assunto tão pesado, né? Que é o 11 de setembro. 11 de setembro de 2001, para muitos era o fim do mundo, para Antônio, é Michael ou Michael? Michael, era só o começo da tragédia. Xan, 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 a contracapa do livro. Que é esse? É um romance, é isso? É um romance juvenil sobre que tem como pano de fundo os ataques ao 11 de setembro e o dia seguinte. Tanto é que daí o título, 12 de setembro. Isso que você estava falando aqui sobre o 12, que você estava lá e presenciou, e eu não estava no Brasil naquela época, e foi uma luta fazer essa pesquisa para esse dia, porque é um dia pouquíssimo documentado, e por incrível que pareça, eu fiz um trabalho até de investigativo, de repórter jornalístico. O 12 de setembro é pouquíssimo documentado. Esse cotidiano do dia a dia da cidade, né, que eu precisava saber do cenário para poder colocar os personagens transitando pela cidade, né, nessa história de suspense. A dificuldade que foi para conseguir essas informações só atrasou acho que uns 6 meses. Você não teve a ideia deles, de procurar nos lixões. É verdade. Não, mas sabe que nos providades eu devia ter procurado nos lixões. Não, mas o 12 de setembro ninguém falava, todo mundo falava do atentado do dia anterior, né? Não, e quando falam... Todo mundo repercutia o 11 de setembro no dia 12. Exatamente. E quando falam do dia 12, falam sobretudo de duas coisas. Primeiro, dos desdobramentos políticos, né? Como será a reação americana, né? Essa coisa toda. E agora, José, como é que o mundo fica, né? E agora, José, para onde? Exatamente, E os resgates, né? Os escombros, havia aquelas equipes de resgates nos escombros das torres. E aí, em dado momento, eu fazendo aquela pesquisa, eu batei um desespero, comecei a ligar para Nova York, para os lugares lá que são cenários do livro, e as pessoas não se lembravam do dia 12, achavam que eu era louco, né? E eu tinha que explicar exatamente o que eu estava pretendendo fazer para poder amaciar um pouco, porque o povo anglo-saxão é um pouco mais reservado, né? Mas eu consegui, depois de muita luta, essas informações. Que informações eram essas? Eu precisava de coisas assim básicas, do tipo... Que o Fred poderia ter te dado. Exatamente. Fred, Leandra Leal, Luísa Brunet, Ângela Leal, que eu estou me lembrando que estavam lá, né? Que estavam lá, que são informações assim do tipo, por exemplo, essa da igreja eu sabia. Eu consegui descobrir que a igreja de St. Patrick estava cheia, tem uma cena lá. O sistema de transportes no dia 12 funcionou, não funcionou, funcionou parcialmente. O funcionou parcialmente é que é o problema. Porque funcionou parcialmente para onde? Né? Porque funcionou parcialmente, mas para onde? As escolas fecharam, abriram. Então foi uma investigação. Fechado tudo, fechou tudo. Fechou tudo. No dia 10, isso que é uma coisa surpreendente. No dia 9 eu não me lembro direito. Eu me lembro, dia 10, com muita clareza. Caiu um temporal em Nova York, com muito vento, e isso me marcou porque eu fui jantar no Little Italy, no bairro italiano, né? E estava tudo decorado, porque dia 19 é dia de San Gennaro. E aquilo foi tudo destruído. E era a véspera de 11 de setembro, né? Aquilo foi uma coisa que me marcou, a gente achou estranho, porque... Estava o bairro todo decorado para o dia de São Januário, e aquilo tudo teve um temporal com muito vento. Em Nova York, quando venta, a gente sabe, né? Foi uma coisa marcante. No dia seguinte, de manhã, a coisa acontece, né? Quer dizer, parecia que aquele temporal que era simbólico. Era uma coisa simbólica. E aí, então, eu tive a ideia de fazer como esse evento foi um evento, foi um símbolo, digamos, da intolerância, né? O que se fala, né? O mundo islâmico declarando guerra ao Ocidente. Assim, grosso modo, foi essa mensagem que se passou. Eu, como sou de família libanesa, né, e eu tenho muitos amigos judeus, são grandes amigos, eu resolvi fazer um romance que fosse um contraponto a essa mensagem de intolerância. Um romance que falasse da amizade. Então, o símbolo desse livro, quais são os protagonistas? São 2 grandes amigos, um brasileiro de origem síria e um judeu norte-americano, que se conheceram numa universidade, quando fizeram pós-graduação, tornaram-se amicíssimos a ponto de fundar uma empresa binacional de comércio entre Brasil e Estados Unidos. E o fio condutor da narrativa é que, nos ataques, a mãe do brasileiro morre, que ela está reunida com um sócio americano, porque o pai do brasileiro estava investigando um esquema de fraude dentro da empresa e desapareceu no dia
em que o detetive que eles tinham contratado para fazer a investigação iria revelar a verdade sobre essa fraude. Então o menino perde a mãe nos ataques, fica órfão, né, porque o pai sumiu e a mãe morreu. O pai sumiu antes da mãe? Sumiu, umas 4 semanas antes. Ele tinha ido antes e não deu mais notícias. Então ele sai, aí o Antônio e o Michael, que é filho do norte-americano, saem pela cidade no dia 12 e percorrem a cidade ao longo do dia 12 para descobrir o paradeiro do pai, do brasileiro, do Farid, e, ao mesmo tempo, acabam descobrindo a fraude. Eles conseguem uma pista e vão seguindo essa pista, então a narrativa toda se passa praticamente ao longo do dia 12. Daí é o meu drama de descobrir as informações todas, porque eles vão para o Bronx, percorrem a ilha de Manhattan, e eu procurei mostrar pontos não turísticos da cidade. Atravessando das pontes a pé. Atravessando as pontes a pé, foi uma loucura. Não tinha condução, era tudo a pé, você imagina. As pessoas que moravam no Brooklyn, no Queens, em Bronx, não saíam, não podia. Paralisou tudo. Era uma loucura. Uma coisa. Mas até eu conseguir essas informações, que elas têm que ser confirmadas também, né? Porque às vezes você colhe uma informação num site e é uma informação da pessoa que se lembrou assim, aleatoriamente daquilo, mas não é uma coisa documentada. Então eu precisei conversar com muita gente, as pessoas não se lembravam, isso que era impressionante. Todo mundo se lembra do 11. Do 12. Mas do 12 ninguém se lembra. 12, ou rejeitado. Ou rejeitado, né? E hoje é dia 12, né? Hoje é dia 12. E esse aqui, o dia seguinte, não é? E é um livro também interessante, tem uma coisa interessante, que é um livro que já está sendo adotado em algumas escolas, porque ele mostra para essas novas gerações como foi esse episódio, fala um pouco desse episódio, e justamente os desdobramentos, mostra como isso foi um divisor de águas na história recente, como o professor Luiz Fernandes estava dizendo, né, que a década de 90 foi uma década de grande otimismo, né, geopolítico, achava-se que estava tudo resolvido, e aí veio 2001 e acabou com essas esperanças. Né? Transformou em pó, né? Transformou em pó literalmente.